percentual de renovação legislativa no Brasil é considerado bastante alto para as democracias consolidadas. Podemos dizer que a média de renovação de mandatos na Câmara dos Deputados é algo em torno de 40%. Isso significa que dos 503 deputados que iniciam uma legislatura, aproximadamente 200 não renovariam seus mandatos. Ou seja, a cada 10 deputados que entram no Congresso, 4 estariam de fora da próxima legislatura. O problema é que quando olhamos apenas para os percentuais de renovação, esquecemos duas coisas muito importantes. A primeira está relacionada com as regras eleitorais brasileiras, principalmente o calendário das eleições. Devemos lembrar que as eleições municipais, que é quando elegemos prefeitos e vereadores, ocorrem no meio do mandato dos deputados. Com isso, é comum que deputados eleitos disputem as eleições para prefeito e, vencendo, abandonem seus mandatos de deputados, aumentando assim os índices de renovação legislativa. Outro fato também é que os deputados assumem cargos no executivo estadual ou até mesmo ministérios, o que também também leva a um aumento da renovação. O segundo fato relacionado à renovação dos deputados e que deveria ser mais bem explorado tem a ver com o perfil dos novos deputados. Se, por um lado, a renovação é quantitativamente alta, qualitativamente a realidade é bastante outra. O que quero dizer é que quando olhamos para quem são os novos deputados, percebemos que eles raramente representam uma renovação na política. No geral, os novos deputados são ex-secretários de Estado, ex-ministros, ex-deputados, assessores legislativos e até mesmo parentes dos atuais deputados. Com isso, percebemos que o alto percentual de renovação dos mandatos, na verdade, não representa uma renovação política, porque os novos representantes, em sua grande maioria, são membros de uma mesma elite parlamentar. Então podemos dizer que, ao invés de uma renovação, o que encontramos é uma manutenção ou circulação entre os mesmos membros de um grupo. Mas, ao discutir a renovação parlamentar, vale também pensarmos um pouco sobre a competição das eleições legislativas. E para compreender a competitividade nessas eleições, é necessário, uma vez mais, olharmos além dos números. Primeiramente, o que mais chama a atenção é o total de candidatos nas disputas legislativas. Como exemplo, vejamos as eleições para deputado federal no estado de Minas Gerais. O estado possui direito a 53 cadeiras na Câmara dos Deputados. Nessa eleição, em 2014, aproximadamente 700 candidatos registraram sua candidatura. Ou seja, temos aproximadamente 13 candidatos para cada cadeira em disputa. Deste total de candidatos, podemos dizer que aproximadamente 80% deles seriam candidatos novatos. São aqueles candidatos que ainda não ocuparam cargos eletivos ou secretarias relevantes do Executivo. E 20% deles seriam candidatos que estão concorrendo à reeleição ou candidatos que já possuíram ou possuem alguma experiência política eleitoral. São aqueles candidatos que atualmente eles são prefeitos ou são deputados estaduais ou são secretários de Estado e ministros. Quando olhamos para os resultados finais das eleições, na média, o desempenho dos candidatos novatos é bastante baixo. É bastante baixo e gera uma grande diferença entre o dos candidatos à reeleição e dos que já possuíram outros cargos eletivos. Podemos dizer que os candidatos novatos conquistam, em média, menos de 5% das vagas, ou seja, algo entre 2 a 3 cadeiras no Legislativo. E o restante das vagas fica com os candidatos à reeleição e com os outros candidatos que já possuíam experiência política. Eu costumo comparar as eleições legislativas a uma maratona, como a São Silvestre, por exemplo. Nesse tipo de maratona, nós temos 3 tipos de corredores. O corredor amador ou iniciante, que são a grande maioria deles, e que disputam a maratona apenas para melhorar as suas marcas individuais. Nós temos um outro grupo, que são os corredores, que eu vou chamar aqui de engajados, que são aqueles que querem passar uma mensagem para as televisões e para as pessoas que estão assistindo a maratona. Esses são aqueles corredores que estão sempre fantasiados ou que carregam faixas de protesto
Ou seja, eles querem deixar uma mensagem nos momentos onde que eles possuem visibilidade. E o último grupo dos corredores, que é o mais importante dele, e também é o que possui o menor número de participantes, seria o de atletas profissionais, que são os que disputam com chances reais de vitória. Nas eleições legislativas, é praticamente a mesma coisa. Temos o grupo dos candidatos que participam apenas para enviar um recado aos eleitores, seja esse recado humorístico, ideológico ou até mesmo pessoal, em defesa própria, e o grupo daqueles que almejam uma carreira ou cargos políticos. E apesar de saberem das poucas chances de vitória, tentam ampliar o seu eleitorado para, no futuro próximo, ganhar possíveis cargos, seja dentro do partido ou até mesmo no executivo, ou disputando as eleições em melhores condições. Mas o terceiro e mais importante grupo são aqueles que disputam as eleições com realmente chances de vitórias, que são os candidatos à reeleição e os candidatos que já ocuparam cargos legislativos. A partir desse cenário, que mostra uma forte renovação dos nomes que vencem as eleições legislativas, mas dentro dessa renovação, uma circulação entre representantes dos mesmos grupos políticos, podemos dizer que, apesar das eleições legislativas apresentarem um grande número de candidatos na disputa, ainda assim, o legislativo brasileiro é um clube fechado para poucos participantes.